A gente parou quando termina o capítulo 10, que Nadab e Abiú comete aquela loucura, né, de levar fogo estranho ao Senhor, e Arão e os seus outros dois filhos não podem chorar, né? Então termina ali aquele capítulo, um capítulo triste, né? O pai não pôde chorar a morte dos seus filhos. Por quê? Porque ele era a referência do povo. E os seus filhos haviam cometido loucura contra Deus. Então, se ele chorasse, se ele mostrasse alguma coisa assim, o povo poderia pensar que ele estava se posicionando contra Deus, né, a favor dos seus filhos. Da mesma forma como Joabe repreendeu Davi quando Absalão foi morto e Davi começou a chorar, né? Davi começou a ficar desesperado lá. Aí Joabe fala: então, o que o povo vai pensar? Que você preferia que tivesse sido a gente do que o seu filho, que você preferia que fosse você do que o seu filho. Então, para que não ocorresse isso, o Arão e os outros dois irmãos não puderam chorar a morte do irmão, né, dos irmãos e do filho. Aí termina esse capítulo 10 e a gente entra no capítulo 11. E no capítulo 11, Moisés vai dar a orientação ali a Arão, para que Arão ensine o povo de Israel. Então, como Deus tinha falado para Moisés lá no início, Arão seria a boca de Moisés, né? E Moisés seria por Deus a Arão. Então, Moisés ali pegava as mensagens do Senhor e passava para Arão. Ele era o intermediário. Então, Moisés fala para Arão: ensina o povo. No versículo 2 do capítulo 11, diz: dizei aos filhos de Israel: estes são os animais que vocês comerão, de todos os quadrúpedes que há sobre a terra. Então, aí ele começa numa série de determinações, né, de coisas que o povo poderia comer, e depois as coisas que o povo não poderia comer, coisas que seriam consideradas para eles puras, que era que eles poderiam comer, e as coisas impuras, os animais impuros, que eles não poderiam comer. E também depois vem as situações puras e impuras também, que eles terão que tomar cuidado. Então, aqui Deus vai falar de quais são as características dos animais que eles podem comer, né? E depois as características dos animais que eles não podem comer. O capítulo 11 todo vai tratar da impureza, né? E da pureza. Olha só, todo animal, no versículo 26, já pulei lá para o 26, porque é sempre assim, né? Vamos pegar no 23. Mas todos os outros insetos que voam, que têm 4 pés, serão para vós outros abominações. Então havia uma quantidade, uma qualidade de insetos que eles poderiam comer também. Nós não costumamos comer insetos, né? Para a gente é uma coisa esquisita, uma coisa meio nojenta. Mas tem gente que come gafanhoto, tem gente que come aquela formiga, tanajura, né? Então, Deus deu orientações daquilo que se poderia comer, daquilo que não se poderia comer. Para mim, por exemplo, né, para mim, no meu caso, comer tanajura tanajura para mim seria uma coisa imunda, né? Mas não, Deus deu as características daquilo que seria. Não é o que cada um acha. Não é porque eu tenho nojo que aquilo ali é impuro, né? Porque outra pessoa pode comer. Eu não sei quanto a isso, porque eu não vou comer tanajura mesmo. E eu não gosto de comer insetos, então eu não me preocupo muito com qual tipo de inseto é comestível ou não. A gente sabe que João Batista, ele comia gafanhotos, né? Então havia essa permissão do Senhor de comer insetos. Quando a gente ouve falar que João comia gafanhotos, a gente acha nojento, porque não faz parte da nossa cultura. Mas o Senhor permitiu que se comesse gafanhotos. Fale, Mari.
Ângela, o que é locusta? Porque locusta aparece em outros textos bíblicos. Ah, deve ser uma lagarta. Eu É vou uma dar uma. lagarta? Eu acredito que sim, eu vou dar até uma É, olhada aqui, porque mas tem outros textos bíblicos que aparece a tal da locusta. Eu acho que eu já até eu, pesquisei isso eu, no eu já, Google. eu já acredito que eu já tenha pesquisado também, mas faz muito tempo, né? Mas eu acredito que É seja uma um, lagarta. um animal que se alimenta das plantas, né? Olha só, comum aos gafanhotos. Então, Tá. da família dos acridídeos, que congrega uma única SP migratória. Bom, ela é abundante na África e bastante conhecida na Europa. Locusta. Deixa eu Hum, ver se tem uma imagem de uma locusta que a gente possa ver. Ah, sim, é um animal, um bichinho mesmo, um inseto mesmo, muito parecido com o grilo, com o gafanhoto, tá bom. né? Então, havia ali determinados tipos de gafanhotos que Deus permitia comer. E isso Deus vem tratando da impureza e da pureza, aquilo que o povo deveria considerar puro ou impuro, porque o Senhor disse, né? Lá no início, quando Noé sai da arca, sai ele e todos os animais, aí Deus abençoa e Deus fala: Eu dou para vocês, para alimento, todos os animais. Então, até aquele momento, os homens podiam comer. No começo, quando Deus fez o homem, Deus falou que era para o homem comer a fruta e os animais comeriam as folhas. Depois do pecado, né, não se tem mais na Bíblia alguma orientação sobre isso, né? Mas acredito que depois do pecado o homem deva ter começado a comer carne, comer outras coisas. E quando Noé sai da arca, Deus fala que ele poderia comer todos os animais que havia ali sobre a terra. Agora Deus vem no livro de Levítico dando essas orientações ao povo específico dele. Os outros povos da terra podem continuar da mesma forma lá como a orientação de Noé. Mas o povo ali escolhido por Deus naquele momento para ser a referência, para obedecer Deus, Deus separou algumas coisas que eles poderiam fazer e algumas coisas que eles não poderiam fazer. Eles deveriam ser diferenciados dos outros moradores da terra. A gente ouve falar que na China se come cachorro, se come gato, né? Tem algumas pessoas aqui no Brasil que também comem gatos. A gente não tem esse costume, né? Mas outras pessoas têm o costume. E para eles é muito normal. Mas para a gente pode parecer, comer cachorro pode parecer uma coisa nojenta. É coisa de costume. É, Então, Deus vem dar essas orientações aqui para eles de pureza e impureza, para que eles se mostrem como um povo separado do Senhor. E aí, essas orientações que Deus dá aqui é para ser a lei deles. E a lei é para ser cumprida. A lei não é para ser dada e ser desobedecida. Então, se é lei para eles, todos devem cumprir. E aquele que não cumprir deve ser punido. Qual é a punição? A morte. A desobediência ao Senhor é punida com a morte. Então ele fala lá: todos os insetos que voam, que têm 4 pés, serão para vós outros a abominação. E por esses vos tornareis imundos, qualquer que tocar o seu cadáver. Então, até o tocar um animal morto, é, por tocar, a pessoa se tornaria também imunda. E ela teria que se purificar daquela impureza. Tocou por acidente, teve que pegar para carregar, ou até mesmo as pessoas que carregavam os mortos, né? Elas tinham que se purificar. Olha só, e o que levar o seu cadáver, vamos ver aqui no 27, todo animal quadrúpede que anda na planta dos pés vos será por imundo, qualquer que tocar o seu cadáver será imundo até a tarde. E o que levar o seu cadáver, lavará suas vestes e será imundo até a tarde. Por eles, vocês se tornarão imundos. Então, tem que tomar cuidado. E aí, Deus vai dando essa lista de animais que para eles seriam imundos. Imundos é para não comer. E se tocar o cadáver, também fica imundo.
O capítulo 11 todo, vem tratando sobre isso, da pureza ou a impureza dos alimentos e dos animais. No capítulo 12, ele vem tratar da purificação da mulher depois do parto. As pessoas mais antigas, elas guardavam bastante tempo, quando o pós-parto, né? Quando nascia um menino, guardava tanto tempo. Quando nascia uma menina, guardava mais tempo. Então, isso tem origem também na Bíblia. Aqui, disse mais o Senhor a Moisés, no versículo 1 do capítulo 12. Fala aos filhos de Israel, se uma mulher conceber e tiver um menino, será imunda 7 dias, como nos dias da sua menstruação. Será imunda. O que quer dizer essa pessoa ser imunda? Né? Ela não está pura. Ela deveria estar separada, né? As pessoas não poderiam nem se aproximar dela, tocar ela. Quem tocasse ela, assim como nos animais, se tornaria imundo, né? Então, a mulher ia ali, quem tivesse o cuidado com ela, a parteira também iria se purificar e se separar até a tarde. Então, havia ali um cuidado. E isso daqui também, olha só que interessante, isso é um cuidado de saúde. A pessoa está se cuidando, né? Lembra quando a mulher tinha bebê? Ela não podia fazer força, né? Ela não podia, ela tinha que ficar de resguardo, né? Tinha que ficar de resguardo. Não podia comer determinados alimentos. Pelo menos era assim que a minha avó falava. Então, a mulher que tiver o menino, no 8º dia, o menino deveria ser circuncidado. Interessante que eu vi uma orientação sobre isso, sobre a circuncisão acontecer no 8º dia. E existe uma explicação. Por que Deus deu essa orientação? Porque até o 8º dia, o processo, o organismo não estava preparado, não tinha um elemento químico para a coagulação do sangue. Então, se o bebê fosse circuncidado antes do 8º dia, ele poderia sangrar até morrer. Olha só que coisa linda, gente. E eu vi fazendo um estudo sobre isso, o processo de coagulação. Então, somente no 8º dia que não o órgão, o organismo, o procedimento celular, molecular, não sei o que é, não lembro agora o que é. Mas somente no 8º dia é que o processo de coagulação estava pronto, né, para poder estancar o sangue se houvesse algum corte no menino, no ser humano, né? Então, depois da circuncisão do bebê, ficará a mulher 33 dias a purificar-se do seu sangue. Nenhuma coisa santa tocará, nem entrará no santuário, até que se cumpra os dias da purificação. Então, era para ela ficar de resguardo, né? Não podia entrar na presença do Senhor, não podia se misturar com as outras pessoas também, resguardo. Mas se tiver uma menina, como no menino é 8 dias antes, né? Na menina, se tiver uma menina, será imunda 2 semanas, como na sua menstruação, e depois disso ainda ficará 66 dias a purificar-se do seu sangue. Eu não estudei sobre isso, qual é a diferença, o processo no corpo da mulher sobre se ter uma menina e se ter um menino. Acredito que deva ter diferenças hormonais aí para a mulher, né? Para a mulher, não para a criança. Por que Deus daria essa orientação? Porque o resguardo da menina seria maior que o resguardo do menino. Então, talvez tenha a ver com o processo hormonal aí da mulher. A menina, então, a mulher ia ficar 60, aqui, 2 semanas, 15 dias, né? Depois mais 66. 80 dias. 80 dias.
81 dias. Ou, se for 14 dias, é 80 dias. Olha só que interessante. 80 dias é 2 meses e meio. 2 meses e meio a mulher ficaria de resguardo por uma menina. E cumpridos os dias da sua purificação por filho ou filha, aí ela tem todo aquele processo de se apresentar. Por quê? Porque ela estava imunda e agora ela volta a se apresentar ao Senhor. Então ela tem que voltar trazendo o requerido para a sua purificação. Então o capítulo 12 trata disso, né? E o capítulo 13, Arão, o Senhor diz: disse o Senhor a Moisés e a Arão: o homem que tiver na sua pele inchação, então ele vem trazer orientações de saúde, né? Como reconhecer uma doença, se essa doença produz secreção ou não, e como eles deveriam lidar com a doença. Muitas doenças eram contagiosas e eles tinham que ter esse cuidado com a comunidade. Se eles não tivessem esse cuidado com a comunidade toda poderia ficar doente e vir à extinção. Estava lembrando esses dias, quando os homens da Europa, os europeus, chegaram nas Américas, muitos índios contraíram varíola, né? E eles morreram. Os europeus já estavam acostumados já tinham em si, sei lá, a defesa, mas os índios morreram muitos, pelo contato com o homem branco, né? Então, doenças contagiosas. Quer falar, Mara? É porque os índios não tinham anticorpos, né, Angela? Eles não tiveram contato com aquele vírus, então não adquiriram anticorpos. Isso, aí, na Europa já era uma coisa mais comum, né? Então, os homens já tinham adquirido anticorpos, mas os índios estavam tendo contato pela primeira vez, e aí todos, né, tendo aquele grande contato, morreram, assim, todos pegaram a doença e contaminaram outros também, então praticamente foram dizimadas a população indígena, né? Por causa do contato com a varíola. E aí a gente vê aqui Deus dando orientações de saúde, né? Como que as pessoas devem fazer para não deixar uma doença se propagar. Essa pessoa deveria ficar em observação, deveria ter cuidados, não poderia ter contato com outras pessoas. E aí ele vai dar também orientação para se reconhecer a lepra. E quando a lepra estiver na pessoa, quando estiver na cabeça, quando estiver na parte do corpo, ainda quando estiver numa roupa, ou até mesmo casas ficavam infectadas por lepra. Então aí Deus orientava isso, a destruição daquela casa, né, e se queimar. Então, as roupas, Deus dava orientação para se tirar, né, a mancha, né? Se aquela mancha não saísse, se aquela mancha ficasse parada, ou se aquela mancha crescesse, proliferasse. Então, não adiantaria só tirar um pedaço daquela roupa. Você poderia tirar aquele pedaço, mas de repente poderia aparecer em outro. Como a metástase, né? Você tira um câncer, de repente ele aparece em outro lugar. Então, Deus está dando orientações aqui a eles para que a doença não se espalhasse, não se tornasse uma coisa que acabasse com a nação. Deus estava tendo um cuidado com aquele povo. Todas essas orientações aqui que Deus dá é de cuidado, é para a preservação do povo. Deus tinha um propósito com aquele povo. E para que esse propósito fosse cumprido, o povo tinha que ser saudável, o povo tinha que crescer, o povo tinha que se multiplicar, né, para chegar até as centenas de anos lá na frente que Deus já havia determinado para que desse povo viesse o Messias. Então, Deus estava cuidando desse povo. É uma coisa maravilhosa. Todas essas orientações. Ah, mas quanta lei, quanto isso. Por quê, gente? Quanta lei? Era para eles aprenderem a lidar com cada situação. Né? Situações que, para a gente hoje, a gente está num mundo muito diferente. Né? A gente está no mundo que a informação corre, a gente está no mundo de internet, de medicina, tudo muito avançado. Mas a gente tem que ver
qual era a situação que esse povo estava. Eles eram um povo que estava caminhando no deserto. Né? E a situação desse povo andando ali, então eles teriam que tomar cuidado. A gente vê Deus dando orientações a eles até de como eles deveriam fazer para fazer as suas necessidades fisiológicas, né? Evacuar. Então, tinha que ter o cuidado. Deus fala tudo isso, tem que ter o cuidado. Quando você for evacuar, sai do arraial, né? Vai para um outro lugar, faz um buraco no chão, e aí você faz a sua necessidade e você enterra. Para quê? Vindo o outro, não pise por cima. E aquilo ali seja um foco de transmissão de doença. Né? Ou então venha um mosquito, pouse naquilo ali, e aí depois pousa nas pessoas, pousa na comida. Então Deus está cuidando desse povo. Aqui, no capítulo 12, então, 13, Deus vai dar a orientação de como tratar a lepra, de como ver se ela foi curada ou se ela não foi curada. E se a pessoa, olha só, quando no homem houver praga de lepra, será levado ao sacerdote, no versículo 9. E o sacerdote o examinará se há inchação branca na pele, a qual tornou o pelo branco, e houver carne viva na inchação. Se houver, é lepra. É lepra inveterada na pele. Portanto, o sacerdote declarará imundo. Não o encerrará, porque é imundo. E se a lepra se espalhar de todo na pele e cobrir a pele do que tem a lepra, desde a cabeça até os pés, quando podem ver os olhos do sacerdote, então este examinará. Se a lepra cobriu toda a sua carne, declarará limpo o que tem a mancha. A lepra tornou-se branca, o homem está limpo. Então ele está vendo aí fases de contaminação. Né, de contágio, né, fase de contágio. Nesse momento aqui, a lepra vai ser contagiante? Não vai ser contagiante mais. Ela só vai ser contagiante quando ela estiver se espalhando ali na carne. Mas se no dia em que aparecer nele carne viva, será imundo. Enquanto ele não tiver carne viva no corpo, não é imundo. Então, e se ele aparecer ali, é imundo. Vendo, pois, o sacerdote a carne já viva, declararam lá imundo, a carne viva é imunda, é lepra. E o que essa pessoa vai fazer? Ela não vai andar junto com a comunidade. Para quê? Para não contaminar a comunidade. Parece duro tirar uma pessoa do meio da sua família, né? Tirar a pessoa do meio dos seus parentes, do meio da comunidade. É duro, né? Mas o que essa pessoa também ia querer? Ia querer que os seus filhos ficassem doentes, tivessem a mesma doença que ele? Eu acredito que nenhum pai, nenhuma mãe, nenhum irmão ia querer que o outro se contaminasse com a sua doença. Então, essa pessoa era separada pelo cuidado com os outros. Então, o capítulo 13 vai tratar da lepra e de outras doenças que se espalham, né, que são contagiantes. Opa, ele voltou aqui. E aí, o capítulo 14 é a lei acerca do leproso depois de sarado. Disse o Senhor a Moisés: esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado, quando perceber que ele não tem mais lepra, será levado ao sacerdote. O sacerdote sairá fora do arraial, né? O sacerdote irá encontrar com ele fora. Não é permitido a ele entrar no arraial. Lembra de quando Jesus estava passando pelas cidades? Os leprosos ficaram fora da cidade, a entrada da cidade, os 10 leprosos. E aí, Jesus cura aqueles leprosos e fala para eles, vão se mostrar ao sacerdote. Né? Na verdade, Jesus fala, vão se mostrar ao sacerdote. Enquanto eles estão indo para se mostrar ao sacerdote, eles percebem que estão curados. Pela palavra de Jesus, eles foram curados.
Só 2 voltaram para agradecer Jesus. E Jesus perguntou: cadê os outros? Não foram curados também? Eles foram curados também, só que eles não voltaram para agradecer Jesus. O que aconteceu? Jesus mandou eles irem se mostrar ao sacerdote. Era mais importante irem se mostrar ao sacerdote ou mostrar agradecimento a Jesus? Fica aí para a gente pensar. Jesus fala com aqueles outros, né? Não foram todos curados? Então, onde é que eles estão? Então, quando o homem for purificado, o sacerdote sairá fora do arraial e vai examinar o homem. Se a praga da lepra do leproso está curada, então o sacerdote ele vai trazer o sacrifício prescrito para a sua purificação. E em tudo, o homem tinha relacionamento com Deus, né? Se ele se tornava impuro, ele tinha que se purificar. Para haver purificação, tem que haver sacrifício. Jesus foi a nossa purificação, ele foi o nosso sacrifício. Glória a Deus. Então, depois também, aí ele vai raspar a barba, vai lavar as vestes, tomar banho, né? E ainda depois o sacerdote vai continuar examinando ele para ver se ele realmente foi sarado, para que ele possa ser restaurado à comunidade. Interessante esse cuidado, né? Aí a gente pensa no cuidado espiritual, para que uma pessoa seja restaurada, incorporada à comunidade dos santos, ela precisa estar purificada. Estar purificada para não ter a chance de contaminar os outros. E às vezes, não é preciso muito para contaminar, né? Uma palavra, um jeito de olhar, as pessoas se contaminam muito fácil. A gente tem que tomar cuidado para não nos contaminar, né? E não contagiar outras pessoas, às vezes com alguma coisa que está no nosso coração, alguma mágoa, alguma raiva. Tá ficando difícil de respirar aqui. Então, olha só, como eu tinha falado, lei acerca da lepra em uma casa. Olha que interessante. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: quando entrardes na terra de Canaã, que vos darei por possessão, e eu enviar a praga da lepra a alguma casa da terra da vossa possessão, o Senhor enviar a praga. O dono da casa fará saber ao sacerdote, dizendo: parece-me que há como que praga em minha casa. O sacerdote ordenará que despejem a casa antes que venha para examinar. Então, vai tirar tudo de dentro da casa. Quem vai tirar é a pessoa. Para que não seja contaminado tudo o que está na casa. Então, tira as coisas. Depois virá o sacerdote para examinar a casa. A obrigação de tirar as coisas é da pessoa. E examinará a praga. Se nas paredes da casa há manchas esverdilhadas ou avermelhadas e parecem mais fundas que a parede, então o sacerdote sairá da casa e cerrará por 7 dias. Vai fechar a casa. E ao 7º dia voltará o sacerdote e examinará. Se vir que a praga se estendeu nas paredes da casa, ele ordenará que arranquem as pedras em que estiver a praga e que lancem fora da cidade num lugar imundo. E fará raspar a casa por dentro, ao redor, e o pó que houverem raspado lançarão fora da cidade num lugar imundo. Depois tomarão outras pedras e as porão. Então, tipo, vai descascar o reboco, né, e vai rebocar a casa novamente. E se a praga tornar a voltar na casa, depois de feito o cuidado, então o sacerdote vai entrar na casa e examinar e ver se estendeu de novo, aí ele vai ver que é lepra maligna. A casa está condenada. O que vai fazer? Vai derrubar a casa, as pedras, a madeira, todo o reboco, levará tudo para fora da cidade a um lugar imundo.
Aquele que entrar na casa enquanto está fechada será imundo até a tarde. Então, enquanto eles estão fazendo esse procedimento, depois eles também vão se purificar. Também o que se deitar na casa lavará suas vestes. Tudo orientação para não contaminar, não passar, não contagiar com a doença, né? Que é orientação para purificar a casa, orientação de sacrifício para purificar a casa. Então, esse capítulo 14 termina com isso. E a gente vai ver que o livro de Levíticos é isso, é a lei, como eles deveriam lidar com qualquer situação. Mulher no fluxo de sangue, o homem também que tiver sêmen, né, perda de sêmen, ou tiver alguma secreção purulenta na pele. Então, Deus vai dando essas orientações para que as pessoas sejam saudáveis. Agora, o dia da expiação. Vamos lá, isso daqui vai ser maravilhoso. Falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os 2 filhos de Arão, tendo chegado aqueles diante do Senhor. Capítulo 16, versículo 2. Então disse o Senhor a Moisés, dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Então aqui Deus está proibindo a entrada no Santo dos Santos. Arão entrará no santuário com isso: um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá ele vai se preparar com a sua roupa sagrada, né? Vestirá ele sua túnica de linho sagrada, terá as calças de linho sobre a pele, cingir-se-á com o cinto de linho e se cobrirá com a mitra de linho. São essas as vestes sagradas. Banhará o seu corpo em água, então as vestirá. Então ele vai se preparar, vai ter toda uma preparação ali. Aí ele vai pegar da congregação 2 bodes para a oferta pelo pecado. Olha só, os 2 bodes são para a oferta pelo pecado. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si, por sua causa, por sua casa. Também tomará ambos os bodes. Olha só, primeiro ele tem que fazer sacrifício por si mesmo. Então, ele vai fazer, no versículo 6, trará o novilho da sua oferta pelo pecado. Então, ele primeiro tem que se purificar, para depois ele fazer a purificação do povo. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Os 2 bodes são a oferta pelo pecado. Trará ao Senhor à porta da tenda da congregação. Lançará sortes sobre os 2 bodes. Vai escolher aí qual bode vai para o sacrifício e qual bode vai ser o bode emissário. O que é esse bode emissário? É o bode chamado Azazel. É o bode que é emissário porque ele vai levar para longe os pecados do povo. Olha só. Arão fará chegar o bode sobre qual cair a sorte para o Senhor e o oferecerá por oferta pelo pecado. Então, um bode ia ser oferecido como sacrifício. Um bode ia ser morto. Os 2 bodes eram ofertas pelo pecado. Um seria sacrificado e o outro bode, o que cair a sorte para ser o bode emissário, será apresentado vivo perante o Senhor, para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Então, o sumo sacerdote, Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado, fará expiação. Agora ele está explicando como é que vai ser. Ali em cima ele falou, vai ser assim. Agora ele vem fazendo. Arão vai pegar a sua oferta pelo pecado, fará expiação por si, por sua casa, imolará o novilho da sua oferta pelo pecado. Tomará também de sobre o altar o incensário cheio de brasas de fogo diante do Senhor, e 2 punhados de incenso aromático bem moídos, e o trará para dentro do véu. Porá o incenso sobre o fogo perante
o Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório que está sob o testemunho, para que não morra. Ele vai se achegar ali com o sacrifício, com o incenso. Ele só vai entrar na presença do Senhor dessa forma. Tomará o sangue do novilho e com o dedo o aspergirá sobre a frente do propiciatório. Vai fazer assim, né? Assim, vai aspergir ou molhar a mão e fazer assim, para espirrar diante do Mas, propiciatório. Ângela, Oi. é por isso então que os padres fazem assim com a aguinha na igreja. Assim. É isso, eles estão fazendo a aspersão, né? Então, ele vai aspergir 7 vezes do sangue com o dedo. Sacrifício por ele. Sacrifício pelo povo. Depois que ele fizer o sacrifício dele, ele molará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo. E trará o seu sangue para dentro do véu, e fará como fez com o sangue do seu novilho. Aspergi-lo-á sobre o propiciatório. Propiciatório, olha só. Propiciatório é para um lugar de tornar propício, né? Uma pessoa tornar-se propícia a outra, aceitar a outra. Então, ali no propiciatório, Arão ia oferecer o sangue do sacrifício, e aí Deus iria se tornar propício ao homem, aceitar o homem. Assim fará expiação pelo santuário, por causa das impurezas dos filhos de Israel, e das suas transgressões, e de todos os seus pecados. Da mesma sorte fará pela tenda da congregação, que está com eles no meio das suas impurezas. Então, ele ia purificar tudo ali. Nenhum homem... Ângela, Oi. a arca é uma coisa, propiciatória é a tampa, então? A tampa da arca. Dentro da arca ficava a vara de Arão que floresceu, o maná que Deus mandou pegar no deserto, e depois tinha também, acho que alguns grãos, não me lembro agora, mas tinha mais uma coisa ali. Não, era o maná e a vara de Arão que floresceu. Acho que só isso. Não, e as tábuas do mandamento. As tábuas do mandamento. Isso, as Das tábuas leis. da lei. Isso. Então tinha essas 3 coisas: as tábuas da lei, o maná e a vara de Arão. E depois que Arão morreu, né? A vara de Arão foi colocada ali, né? Viu, Ângela? Mas Oi. qual que é o significado da tampa, por ela chamar propiciatória? Então, ali dentro ficava a lei, né? E essas coisas Porque que... o corpo chamava Aí, arca, né? isso, O a arca. corpo ali era a arca. E Isso. a Aí tampa a propiciatória. tampa que fechava a arca se tornava uma mesa. Se tornava uma mesa, né? E aí, de cada lado dessa mesa, do lado de cá e do lado de cá, ficavam dois anjos, 2 querubins, que a asa de um tocava a asa do outro. Eles ficavam como que guardando, sabe, sobre a arca. Guardando. Para mim, o significado disso é que eles estavam guardando os mandamentos do Senhor, guardando o memorial. Eles estavam ali vigiando, guardando. Então, o homem, para se aproximar de Deus, ele só poderia se aproximar mediante o sangue do sacrifício. E aí o sacerdote vem com o sangue e asperge ali, porque ela chama propiciatório, porque é um lugar de propiciação. O homem é inimigo de Deus, o homem se achega a Deus, né, através do sacrifício, e Deus se torna propício ao homem. Foi Deus que deu o nome dessa mesa de propiciação, né? Porque através dessa propiciação pelo sangue que o Deus se torna favorável ao homem. Então, no versículo 17, nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer propiciação no santuário, até que ele saia, depois de feita expiação por si mesmo e por sua casa e por toda a congregação de Israel. Então, ele faz a propiciação, aí ele sairá ao altar que está perante o Senhor e fará expiação por ele, tomará o sangue do novilho
e do sangue do bode para sobre os chifres do altar. Vai seguir todo o procedimento que Deus tinha falado anteriormente. Vai aspergir o sangue com o dedo 7 vezes sobre o altar. Depois ele vai acabado de fazer a expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então ele vai se achegar, vai fazer chegar o bode vivo. Tragam o bode vivo. Aí Arão vai colocar as 2 mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem à disposição para isso, que já tinha sido separado, né? Então, olha só, Arão chega e confessa os pecados do povo, as transgressões do povo, sobre o bode. O que ele está fazendo? Ele está fazendo transferência do pecado sobre aquele bode. E aí, esse bode, ele vai ser levado, ele não vai ser morto. Ele vai ser levado para o deserto e solto. E aí ele vai sair da presença da congregação. A Bíblia não traz mais notícias sobre esse bode. Ele é solto e ele vai viver no deserto, ele vai sumir, talvez depois o que ele vai fazer, o que vai acontecer com ele, a Bíblia não fala. O simbolismo disso é que aquele bode vai levar sobre si todas as iniquidades deles, aí diz aqui, ó, para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Então, ele vai afastar, Deus fala, ele afasta a iniquidade do povo dele. Tanto quanto dista o ocidente do oriente, né? Ele fala, eu afasto os pecados do meu povo. Então, esse bode aqui vem simbolizar isso. Deus está afastando o pecado do povo. E quem é que leva o pecado do povo? Né? Esse bode aqui está simbolizando também Jesus, que levou sobre si todos os nossos pecados. Né? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades. Ele levou sobre si as nossas iniquidades. Quando Jesus lá na cruz fala, Deus meu, por que me abandonaste? É porque ele estava carregando sobre si o pecado da humanidade. E Deus não suporta olhar para o pecado. Então, esse bode jamais tipifica Satanás. Jamais. Podem dizer o que for, esse bode tipifica Jesus. Então, tem seitas que dizem que esse bode é Satanás. Mas a gente tem que levar em conta que quem afasta de nós as nossas transgressões é Deus. Quem leva sobre si o nosso pecado é Jesus Cristo, não é Satanás. Olha, Então, mas é muito claro aí. Você acha que o adversário, o bode aí, o SUS já queria tirar o pecado do meio do povo? Ele queria mais. então, Maria, pra gente é muito claro. Pra gente é muito claro. Por quê? Porque Jesus leva os pecados. Satanás não tem como. Satanás, se a gente disser que esse bode aqui tipifica Satanás, a gente está dizendo que Satanás tem participação na salvação do homem. Nossa, você acha que ele mesmo, que é dono do pecado, vai querer tirar o pecado do homem? Mas o Adventismo ensina isso. O Adventismo, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ensina que o bode Azazel é Satanás, tipifica Satanás. Uhum. Se vocês fizerem uma pesquisa na internet, vocês vão encontrar lá, né, que o bode Azazel tipifica Satanás. Só que nunca, jamais. Nunca. Né? Porque quem leva os pecados da humanidade sobre si é Jesus Cristo, Deus. Desde aquela época você já estava mostrando, né? Como eu disse uma vez, a Bíblia é a mãe de todas as heresias. As pessoas vão tirar coisas aqui, né, fora do contexto,
tirar de um texto só e dar uma explicação, um entendimento que está fora de todo o contexto. Dizer que Satanás é o bode Azazel é tirar o texto do contexto. Então, a gente tem que tomar cuidado. Então, vamos lá. No dia da expiação, acontece isso, né? Aí, o sacerdote, depois que ele fez isso, o bode foi enviado ao deserto para não ser visto mais, para afastar os pecados do povo, né? É um simbolismo. Então, depois Arão virá à tenda da congregação e vai se despir das vestes sacerdotais e quando entrar no santuário, e vai deixar ela ali. Ele vem à tenda da congregação, tira as vestes, deixa as vestes, ele vai tomar banho e porá as suas vestes, as suas próprias vestes. Então, ele sairá e oferecerá o seu holocausto, e o holocausto do povo, e fará expiação por si e ao povo. Olha só que interessante, agora ele não está com as suas vestes sacerdotais. Ele está com as suas vestes comuns. Que coisa linda. O que significa isso? Olha só, porque depois que o sacrifício foi feito, eu estou pensando isso aqui agora, viu, gente? Depois que o sacrifício foi feito, não é a mais o sumo sacerdote caracterizado, né, pelas suas roupas, pelos seus... Não é o sumo sacerdote, mas o homem, né? O homem poderá oferecer o seu sacrifício, a sua oferta. Ele vai oferecer, então, o sacrifício e o holocausto do povo e fará expiação por si e pelo povo. Também queimará a gordura da oferta pelo pecado sobre o altar, e aquele que tiver levado o bode emissário lavará suas vestes, banhará o seu corpo em água e depois entrará no arraial. Só vai entrar no arraial depois de ter se purificado. Ele estava em contato com o bode que estava levando o pecado. Mas o novilho e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido para fazer a expiação, serão levados para fora do arraial, porém as suas peles, a sua carne e o seu excremento se queimarão. O sacrifício ali teria que ser completo, né? E o sangue, olha só, é muito interessante, o sangue ser levado para fora do arraial. Que interessante isso, porque aí está fora o sangue do bode da expiação, o sangue da oferta pelo pecado, levado para fora do arraial. Isso está me parecendo aqui agora, que alcança até fora do arraial, alcança a humanidade, né? Para mim, isso daqui agora está tipificando que o sacrifício de Cristo não foi só por Israel. A gente sabe que não. A gente já tem esse entendimento que o sacrifício dele é para todo aquele que crê. Mas aqui, nesse momento, no que eles estão fazendo esse sacrifício, para mim, essa situação está me fazendo lembrar disso, né? Que o sangue do cordeiro que foi levado para fora, o sangue do bode que foi levado para fora do arraial, alcança a humanidade, porque fora do arraial é o mundo, né? O arraial de Israel e o mundo fora. Aquele que o queimar lavará suas vestes, banhará o seu corpo em água e depois entrará no arraial. Então aí eles vão ter essa festa da expiação, anualmente, todos os anos. A gente tem que lembrar que esse é o primeiro ano que eles estão na Terra, é o primeiro ano que eles estão colocando o ofício sacerdotal para funcionar. Então, tudo que está acontecendo aqui é a primeira vez. Depois vai ser todos os anos. É uma festa, como se diz, perpétua, né? Eles vão fazer todos os anos. E olha só, isso vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 dias do mês, afligireis a vossa alma, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrine entre vocês. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos. Sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor.
é sábado de descanso solene para vós outros. É dia de descanso, né? E vos afligireis, e afligireis a vossa alma. Então, vai estar, afligir a alma, o que que é, né? É ficar contrito, é ficar pensando nessa situação, né? Os meus pecados precisou de um sacrifício para que eu me tornasse puro, para que eu pudesse me aproximar de Deus. Então, estatuto perpétuo. Quem for ungido e consagrado para oficiar como sacerdote, no lugar de seu pai, fará a expiação. Então, quem vai fazer essa expiação pelo povo é o sumo sacerdote. Só o sumo sacerdote. Aí vem Jesus e ele é o nosso sumo sacerdote, né? Então, somente aqui, de novo, ele fala, isso vos será por estatuto perpétuo para fazer expiação uma vez por ano pelos filhos de Israel, por causa dos seus pecados. E fez Arão como o Senhor ordenou. Aí, todos os anos, eles deveriam fazer o sacrifício no dia da expiação. E isso vem sendo feito todos os anos, até que Jesus Cristo se ofereceu como o Cordeiro perfeito, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a partir de Jesus Cristo, não há mais necessidade de fazer o sacrifício pelo pecado todo ano. Em Hebreus traz, né, a explicação sobre isso, né? Ele foi o sacrifício perfeito, ele é o nosso sumo sacerdote, e a partir dali não há mais necessidade de que todo ano se faça sacrifício. Porque o que o escritor de Hebreus fala, que o sumo sacerdote, como a gente viu aqui, ele mesmo precisava ser purificado para depois ele oferecer o sacrifício. Aí vem Jesus e ele não precisa ser purificado, e ele mesmo é o sacrifício. Então, e porque ele ofereceu esse sacrifício perfeito, não há mais necessidade de que o sacrifício ocorra agora todo ano. Então, o sacrifício perfeito foi oferecido. Ele mesmo se ofereceu. Glória a Deus. Aleluia. E a gente vai ficar por aqui, porque vai começar o capítulo 17, mas agora já são 16h58, então eu acho que é melhor a gente já parar e semana que vem a gente começar no início do capítulo. Tá bom, gente? Tá meio dificinho de eu respirar aqui. Tá dificinho de respirar. Então, Deus abençoe. Tem que lavar, pastora. Com o soro fisiológico, né? Lava com soro fisiológico, sabe? Você pega uma seringa, não sei, aí você faz com força, assim, que ele lava toda